A gente também tem que entender o seguinte, se as pessoas elas não caíram de paraquedas lá. Elas não estavam andando, entraram no Congresso Nacional e começaram a mandar na gente. Elas foram eleitas. Se as pessoas estão revoltadas com o que é votado lá, então deixa de votar nos que estão lá. Simples. Basicamente, uma questão de sobrevivência. A gente tem um partido, né? Porque a gente sabe que dentro dos partidos tradicionais, a gente não poderia atuar da maneira que a gente gostaria. Pra mim, fica claro, você precisa encarcerar as pessoas, você precisa achar essas pessoas e punir elas. Pra isso, você precisa ter penas duras. A partir do momento que a gente tem o presídio totalmente do Estado, a gente tem a punição adequada àqueles que cometem crime. Todos esses estão indo para virar bolsonaristas. As pessoas saem para mudar de lado, para traírem aquilo que elas defendiam, traírem os princípios que fez com que essas pessoas tivessem um mínimo de relevância. Se a pessoa não tem um mínimo de caráter, se a pessoa é um rato, como esses daqui que eu citei, aí eles vão escolher sempre o caminho fácil. Seja bem-vindo a mais um Edson Castro Show, podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô acompanhado aqui do Renato Batista, que é internacionalista, cientista político e coordenador nacional do MBL e do partido Missão. Ele também é primeiro suplente do deputado estadual em São Paulo. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a direita política e o que a Missão está aprontando aí no cenário político brasileiro. Você tá bem, Renatão? E aí, tô bem. Pô, vamos trazer alguém simpático aqui do MBL, né? Tudo que a gente trouxe é o Arthur. Então, a gente trouxe o Arthur no meio do tiroteio, né? O Arthur esperou ser cancelado pra colar aqui, né? Quando? Ah, chuta. Não, qual vez, né? Né? Pode ter sido ontem. Na do CEAGESP, pô. Escolheu, marcou o podcast com a gente um dia antes da treta do CEAGESP, pô. A gente anunciou a live e chegava uma mensagem pra mim a cada 5 minutos. Cara, o que tá fazendo e tal? Eu falei, porra, mano. Renatão, vocês conseguiram no ano passado, né, criar o partido Missão, né? E aí, eu quero começar perguntando pra vocês assim, qual que é os principais objetivos hoje políticos do partido Missão na política brasileira? Cara, vamos lá. O Partido Missão, ele surge do Movimento Brasil Livre. Já é uma ideia que a gente tinha desde 2015. O MBL surge 1º de novembro de 2014. Em 2015, já quando começou as manifestações pelo impeachment, a gente já cogitou, e muita gente falava mesmo, que o MBL, naquele momento, diferente dos outros movimentos de rua que tinha, que basicamente tinham uma pauta única, ou do impeachment, ou eram movimentos genéricos de combate à corrupção, o MBL, ele tinha, desde sempre, ele já se posicionava em vários temas. Então era um movimento que tinha uma ideologia e que agia como partido político no sentido da palavra de ter posicionamento, de ter grupo, etc. Então esse sempre foi algo que a gente almejou. Inclusive, em 2016, a gente já criou o primeiro grupo do que seria a Missão, já chamava Missão, nas nossas cabeças e sonhos. E, enfim, aí naquele momento teve várias possibilidades, né, da gente iniciar o partido, a legislação foi mudando, foi ficando cada vez mais difícil para ter um novo partido político no Brasil. Tanto é que o ex-presidente Bolsonaro tentou e não conseguiu fazer o partido dele, que era o Aliança pelo Brasil. Então é um sistema bastante difícil e a gente foi maturando ao longo dos anos. Mas chegou um momento em que era basicamente uma questão de sobrevivência a gente ter um partido, né? Porque a gente sabe que dentro dos partidos tradicionais a gente não poderia atuar da maneira que a gente gostaria, né? A gente viu um caso muito claro disso em 2024, quando o Kim, que é o deputado federal, foi o deputado federal mais votado do União Brasil no Brasil inteiro, né? Foi um dos top 10 mais votados do Brasil. Tinha sido já o quarto mais votado do Brasil na penúltima eleição. Enfim, o cara chegou a apontar 10% para prefeito de São Paulo em 2024, não foi lançado pelo próprio partido, que tinha lá os seus planos paroquiais, os seus interesses individuais, e acabaram deixando ele de lado. Então, o que a gente viu? Era muito simples. A gente precisava ter a nossa casa, ter o nosso partido, e a Missão, ela surge com um discurso muito duro de enfrentamento ao crime organizado, que acho que essa tem sido a pauta que marca a Missão. E diferente dos outros partidos, o que a gente colocou logo no começo? Falando o seguinte: a gente precisa ter um projeto muito claro para as pessoas. As pessoas têm que olhar para a Missão e falar, pô, esses caras defendem isso e aquilo. E é o que se vê pouco no Brasil, né? Pelo menos, né, das últimas grandes figuras políticas nacionais, a gente só vê, de alguma maneira, defendendo uma ideia, um projeto, né, que você pode pegar e ler e saber o que a pessoa está defendendo. Tinha no Brasil o Enéas, que tinha o livro lá do partido dele, mas que também era um negocinho desse tamanho. O Ciro, que tem o projeto dele, mais que discorde, tem discordâncias do que ele defende, ele tem um projeto, né, apresenta o projeto dele de maneira clara, e a gente resolveu fazer essa discussão por meio do Livro Amarelo, que já são 6 fascículos publicados, são 6 livros publicados, depois eles vão ser reunidos e vai ser feito um grande livro, né, vai ser o Livro Amarelo. Hoje são essas discussões preliminares do que a gente defende, tem discussões feitas dentro do próprio livro. Então eu acho que a gente já surge com esse diferencial dos outros partidos. Qualquer outro partido que for surgir no Brasil hoje, ele vai entrar no jogo do fisiologismo, né, vai ser um partido genérico que ele vai poder fazer aliança da esquerda e da direita no Brasil inteiro. E a Missão não, porque no próprio estatuto dela,
prevê, né, que todos os políticos, etc., sigam aquilo que está previsto no livro amarelo. Então, nós somos escravos das nossas próprias palavras, né, que estão escritas e publicadas para quem quiser ver. Qual que é a dificuldade hoje para manter um partido político, assim? Como é que é, assim, eu manjo muito pouco disso, assim. Como é que é financiado? Como é que é mantido um partido político hoje no Brasil? Inclusive, eu acabei de receber uma estimativa, né, de quantos cada partido vai ter de recurso esse ano. Né? A gente praticamente não aparece, né, nessa lista por ser um partido novo. Então, o partido, ele depende, o recurso que hoje tem, que é público para os partidos, ele é destinado a cada partido conforme o número de deputados federais eleitos na última eleição. 33% mais ou menos do recurso do fundo eleitoral, aqueles 6 bilhões de reais, ele é dividido conforme cada partido elege deputados federais, certo? Então, mais ou menos, um deputado federal eleito, ele traz 10 milhões de reais para o partido a cada 2 anos. Né? Então, no mandato de 4 anos, na eleição municipal e na eleição geral. Além disso, tem os votos que esse deputado faz, que também contabiliza, né? Então mais uns 30 e tantos % é pelos votos para deputado federal, e tem 15% desse recurso que é destinado para senadores eleitos. Se o partido elege senador, tem esse recurso, é um valor menor de 15%, porque são menos senadores, né? Então é feito esse balanço. Além disso, o partido ele precisa passar da cláusula de barreira, que hoje é basicamente eleger 13 deputados federais, ou ter 3%, 2,5% dos votos no Brasil inteiro para deputado federal, e isso direciona os recursos que vão para os partidos, né? A missão hoje tem um deputado federal, mas não foi eleito por nós, então nós não temos acesso a esse recurso, e, cara, sobre isso, assim, se tornou uma briga muito desigual, né? Por quê? Porque quem tá lá no poder acaba olhando para os seus próprios interesses, e fizeram com que esse fundo, que há poucos anos atrás, antes do governo Bolsonaro, era R$1 bilhão, hoje ele já está em 6. Além disso, o fundo partidário que é mais R$1 bilhão por ano, que é uma verba destinada aos partidos mensalmente, conforme o desempenho deles e caso eles tenham ultrapassado a cláusula de barreira. Ou seja, é feito para que aquele partido que surja novo, etc., ele não consiga, né, ter armas iguais aos outros. E eu acho esse valor um absurdo. Eu acho que ele não deveria existir da maneira que existe hoje. É um valor totalmente alto e que, no final das contas, não tenha dúvida de que daqui a uns 5 anos, se a gente conversar novamente, esse valor vai ter aumentado. Então, é mais ou menos assim. Como nós não temos acesso a esse recurso, a gente tem que... A missão hoje ela tem as doações das pessoas que se filiam no site da missão. Você pode se filiar gratuitamente, mas e eu tenho visto isso em grande parte das pessoas, elas entram e assinam algum plano de contribuição mensal para a missão. A gente fundou o nosso partido vendendo o livro amarelo, vendendo o próprio programa do partido. Foi isso que financiou em 70%, 80%, né, a coleta, o processo de formação da missão foi a venda do livro. Né? E aí tem os produtos da missão, doações, né? Esse é o recurso que a gente tem hoje, que comparado aos outros chega a ser ridícula a comparação. É algo em torno de 0,1% que um PL e um PT da vida tem. E vocês estão entrando nesse jogo agora. Como é que a missão, né? Eu não falo missão, se posiciona hoje para fugir dos velhos vícios da política, né? Fugir um pouco desse fisiologismo, desse projeto de manutenção do poder. Como é que vocês se organizam hoje para não virar o que vai um PSOL, um PL, que acabaram se tornando no futuro? Vamos lá, acho que tem duas coisas. Primeiro, sobre as regras do jogo, né? Que como você disse, se torna um negócio autossustentável e ele fica girando em torno de si mesmo. E muito lucrativo também. Muito, extremamente. Então, eu acho que, primeiro que essa regra do jogo eu não concordo com ela. Né? A missão já defende que essa regra ela seja totalmente alterada. O que a gente está propondo? A gente propõe que, por exemplo, para um partido obter, por exemplo, óbvio, se eu chegar lá no Congresso Nacional e falar, pessoal, vamos acabar com o fundo eleitoral, né? O Kim Kataguiri, que já protocolou o projeto disso, vão dar risada da cara dele. É óbvio que isso não é interesse dos outros. Então, a gente propõe uma mudança das regras para se obter, para os partidos obterem esse financiamento. É importante dizer também que o Kim foi o responsável por aprovar uma emenda em 2021 na LDO que limitou o aumento do fundo eleitoral. Então, se não fosse essa articulação, esse projeto e essa emenda dele, o fundo provavelmente seria maior do que esses 6 bilhões. Então, o que a gente propõe? Que o fundo ele não seja utilizado, não tem esse mecanismo que a gente chama de gincana, que é os partidos eles querem eleger deputados federais, não importa o motivo. Isso faz com que eles sejam fisiológicos. Vou explicar. No caso do PSD, por exemplo, do Gilberto Kassab, o que ele faz no partido dele? Ele pega a região sul-sudeste, que é uma região um pouco mais à direita, com algumas exceções do Rio Grande do Sul, tem lá ainda um negócio mais brisolista, mais esquerda, em alguns grandes centros, São Paulo, talvez, cidade, né, não no interior do estado. Então ele pega essas regiões que são mais à direita e ele tem candidatos de direita. Então, né, ou supostamente de direita, de centro-direita, né? E aí você pega, por exemplo, no Nordeste, no norte do país, você vai ver os candidatos do PSD são de esquerda. O PSD na Bahia, do Otto Alencar, é base do PT. É base do PT. E aí você vai pegar em outros estados do Nordeste, vai ser assim. Então, por que o cara faz isso? Não é só, né, eu posso falar, porque é vagabundo e tal. Não, porque ele faz porque o sistema também, que existe, estimula o cara a ser fisiológico. Então, pra ele faz sentido ter o cara de direita aqui e o de esquerda lá. Entendeu?
Se eu for seguir a lógica dele, né, a lógica mais eleitoralmente viável é fazer isso. Então, a gente não defende essa regra do jogo. A gente acredita que, por exemplo, o fundo ele poderia ser destinado dependendo de governos executivos, né, governos municipais e estaduais de determinado partido que conseguisse obter índices mínimos ali que a gente precisa. Então, por exemplo, um prefeito que não consegue, que a cidade dele tem 90% de falta de saneamento básico. Esse cara não pode ser premiado, entendeu? Agora, um cara que pega uma cidade, que recupera uma cidade, que faz a educação da cidade sair da 20ª posição e ir pra 2ª. Aí a gente pode criar mecanismos que incentivem o cara a ter bons resultados, né? E isso pode ser uma forma ali, ao menos, da gente diminuir esse fisiologismo que ocorre no Brasil inteiro e de premiar quem faz bons trabalhos, entendeu? Uma dúvida que me pega, assim, e me revolta, e acho que revolta todo brasileiro hoje, é que quem desenha a regra do jogo é quem tá jogando o jogo. Sim. Então, assim, o cara que tá lá, que aumenta o próprio salário na calada da noite, é o cara que aumenta a penduricalho, é o cara que advoga em própria causa. Como fazer pra tirar a raposa do galinheiro, sendo que o galinheiro já tá cheio de raposa? Cara, assim, a gente também tem que entender o seguinte, essas pessoas elas não caíram de paraquedas lá, né? Elas não estavam andando, entraram no Congresso Nacional e começaram a mandar na gente. Elas foram eleitas. E então, cara, não há outra forma. Eu não conheço outra forma que não seja por meio do voto. De a pessoa olhar, saber o que o seu deputado, seu representante tá votando, o que ele tá fazendo. O cara votou pra aumentar o próprio salário dele. Cara, então não vote mais nessa pessoa. Às vezes tem até aquele que faz um corpo mole e deixa passar. O Kim, em 2000 agora não vou lembrar o ano, mas acho que foi no primeiro mandato dele, aumentaram o salário dos deputados lá. Ele foi contra, votou contra e ainda falou, não vou receber esse aumento. Quantos fazem isso? Eu só conheço ele que faz isso. Então, se as pessoas estão revoltadas com o que é votado lá, então deixa de votar nos que estão lá. Simples. Você falou essa coisa de chamar atenção e tal, mas o próprio MBL, ele se destacou muito forte justamente por uso das redes sociais, né? Sim. O Mamãe Falei, até quando ele veio aqui no podcast, eu falei que ele inventou o método Mamãe Falei de vídeo, Sim. né? Que é replicado até hoje, né? De ir lá fazer o Mamãe Falei. A própria militância virtual, ou os posts de vocês. E a gente vê até mesmo por alguns novos candidatos que vocês estão trazendo pra dentro, como o... é muito bem. É o Ben Mendes. Ben Mendes, o Brigadeiro, o Engenheiro Léo. Vocês estão trazendo uma galera também que são influenciadores pra dentro do escopo, né? Como é que você vê essa relação do MBL com esses influenciadores políticos hoje? Vamos lá. Eu vou falar do caso desses que foram citados, porque eu acho que eles não se encaixam nesse tipo de política pitoresca que eu citei, né? O caso do Ben Mendes. O Ben Mendes é um cara que ele é jornalista, ele é advogado. Ele é médico agora, ele já tá na fase de internato, portanto já é médico. É um cara que fez a carreira dele na iniciativa privada, né? E que agora, né, está indo na área pública, por quê? Porque ele começou a sofrer diversas represálias pelo trabalho dele como jornalista, né? De defesa do consumidor e etc. E é um cara que veio para a missão, que é nosso pré-candidato ao governo lá em Minas Gerais. Inclusive, na data de hoje, não foi só a pesquisa do Renan, que foi um bom resultado. Ele também cresceu lá em Minas Gerais, está com 3,6%. Para vocês terem uma ideia, o atual governador de Minas Gerais está com 3,8%. Né? Então ele está muito próximo de passar o atual governador, o cara que tem a máquina na mão, que mostra que ele tem um apelo popular bastante relevante, né? Quem mais que você citou? O Brigadeiro e o Engenheiro Léo. O Engenheiro Léo, o Engenheiro Léo, o cara é doutor em nanotecnologia. Outro cara, professor, né? Deu aula no Mackenzie, deu aula em várias universidades. Um cara que, ele tem muito a falar das mais diversas formas, nunca vi ele fazer nada de forma pitoresca. Agora, isso é importante também. Às vezes você chamar a atenção para determinado fato, né? A gente sabe, a gente vive no mundo das redes sociais. Se o cara fazer um vídeo explicando de 70 minutos a reforma tributária, talvez poucas pessoas vão ver, né? Você tem que, de alguma forma, chamar a atenção. O que não pode é o espetáculo ser um fim em si mesmo. Isso se tornou um fim em si mesmo. Né? Então, a pessoa vai lá, ela se pinta, ela põe uma peruca e pronto. E ganhou seguidores e likes nas redes sociais, e para isso basta pra pessoa. Olha lá, denunciei a esquerda. Pronto, denunciei a hipocrisia da esquerda. Tá bom, que sim, todo mundo que é de direita sabe que a esquerda é hipócrita, né? Você não precisa ficar se retroalimentando disso. Agora, o que você entregou de fato? O que você conseguiu fazer? O que você propõe? Você é fiel a quais ideias? Quais as suas convicções na política, entendeu? Então, infelizmente, eu vejo que a maioria muitas pessoas aí, influenciadoras aí, que se tornaram políticos e talvez não se tornaram de verdade políticos, continuam influenciadores, não mudaram, né? Não viraram essa chave e continuam fazendo espetáculo pelo espetáculo. Você acha que isso é um fenômeno que a gente vai ver mais nessa eleição? De mais influenciadores entrando pra política? Ou o contrário, de mais políticos virando influenciadores? Cara, boa pergunta. Porque, olha, em 2018... Eu não vejo o Lula fazendo TikTok, não vejo o Lula fazendo mas isso. já tá com uma pegada bem assim, cara. Mas já mudou bastante. Desde que o Sidônio entrou lá, eles estão fazendo... Vejam, vocês, não precisa acreditar em ver lá o Instagram do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Desculpa, aquilo é patético. Né? Mas enfim, né? Tem dessa. Então talvez seja mais políticos virando influenciadores. E a gente achava que o teto tinha sido na eleição de 2018, né?
quando elegeu, sei lá, o Alexandre Frota, né? Mas não, cara, tem uma célebre frase do Ulisses Guimarães que é se você acha o Congresso ruim, espera o próximo. E, cara, ele vem se confirmando toda vez, velho. Toda vez. 2022 foi pior. Então, nesse sentido aí, eu até tenho certo medo aí do que vem em 2026, porque também tem uma parada que é o seguinte, hoje o cara ele não precisa ter coerência nenhuma. Nenhuma. Se ele faz um bom vídeo curto de 1 minuto e meio, não, 1 minuto e meio talvez eu até esteja colocando muito tempo, de 1 minuto, cara, ele consegue ter uma fórmula ali de vídeo muito curto, ele, cara, às vezes consegue ter milhões de seguidores. E a pessoa não vai saber o que o cara já defendeu, se o cara tá falando um negócio hoje que na semana passada ele disse o contrário, entendeu? Então, também tem vários, como eu posso dizer, tem vários incentivos, né, pra esse tipo de produção. E, enfim, é isso. A gente falou aqui de político influenciador, mas tem alguns nomes bem famosos que saíram do MBL, né, e do Missão, por consequência, e foram para outros partidos, né, e também estão aí nas redes, né. Eu ia fazer uma lista rápida, mas é difícil fazer a lista rápida porque ela é longa, né. Então, assim, o Faustino, o Carmelo Neto, o Beraldo, o Sandro Filho, o Constenaro, o Holiday, o Pavanato, o Betega Betega, o Gabriel Monteiro, o Rubinho Nunes. E aí eu vi uma frase esses dias, e aí eu queria trazer para você, que é assim, que o MBL revela para outros partidos levarem para dentro, né? O MBL, ele é a malhação da política brasileira? Cara, eu acho que é o seguinte, se você for olhar a maioria desses nomes que você citou, salvo raras exceções, como por exemplo o Beraldo, né, que ele pediu pra se afastar, é um cara nota 10, tirando, acho que talvez ele aí só, dessa lista, a maioria escolheu um caminho, não é que eles viraram de esquerda, não é que essas pessoas, putz, não, o MBL, eu vou seguir da linha do MBL, mas em outro lugar. Não, as pessoas foram virar bolsonaristas. Bolsonaristas. A maioria aí tá no PL. Os que ainda não estão, estarão. Não estão ainda por uma questão de momento. Mas todos esses estão indo para virar bolsonaristas. Fazer o que o Holiday fez, que é patético. Que é um sujeito desprezível, né? Um verme que foi lá dizer, desculpa, Bolsonaro, desculpa, Bolsonaro. Aceita o seu filho negro viadinho de volta. Pelo amor de Deus, o cara desse não tem o mínimo de decência, de postura ereta de homem, né? Ele não é um homem, ele é um rato. Fernando Holiday é um rato, né? Então, esses caras foram fazer isso. Ele, Lucas Pavanato. Lucas Pavanato estava na manifestação de impeachment do Bolsonaro, dia 21 de setembro de 2021. E eles saíram do MBL em 2020. Após a eleição do Holiday, ganhou a segunda eleição nas nossas costas, nas costas dos militantes do Movimento Brasil Livre, se reelegeu, saiu do movimento, continuou supostamente na mesma linha em 2021, foi na manifestação do impeachment do Bolsonaro, 2022 fez a campanha falando contra o Bolsonaro, as declarações desses caras são públicas, e aí o que acontece? Vem a eleição, eles perdem, né? Eles tiveram metade dos votos que eles tiveram. Eles tiveram metade dos votos que eu tive nas eleições de 2022. E aí, como um passe de mágica, eles veem que Bolsonaro, na verdade, é a grande solução do país e que é o melhor presidente da história do país. E aí eles passam por esse caminho vexatório, né? Que eu não sei como os pais deles conseguem olhar pra eles e ver alguma dignidade nisso, né? Que eles passam por esse caminho de desculpa, não, perdão, eu sou um merda, eu só falei merda, desculpa. E viram bolsonarista de uma hora pra outra. Resultado disso, as pessoas idiotizadas premiam. O Pavanato foi o vereador mais votado do Brasil agora. Então, não dá pra dizer que o cara saiu do MBL porque ele não concordou e aí ele foi seguir a linha dele em outro lugar. Não. As pessoas saem para mudar de lado, para traírem aquilo que elas defendiam, traírem os princípios que fez com que essas pessoas tivessem um mínimo de relevância para ir onde eles conseguem o like fácil, o seguidor fácil, a eleição fácil. O caminho fácil e simples. O caminho fácil e simples, ele tá sempre aí, à disposição. Agora, se a pessoa não tem um mínimo de caráter, se a pessoa é um rato, como esses daqui que eu citei, aí eles vão escolher sempre o caminho fácil. Então, é isso, né? E as pessoas premiam esse tipo de gente. Eu vejo até que hoje uma parte do bolsonarismo olha pra isso e fala, pô, meu Deus, mais um. O cara que tava ontem, falando que o Bolsonaro tinha que, sei lá, apodrecer na cadeia, resolveu virar Bolsonaro de carteirinha. Então, até que tem algumas pessoas acordando aí, mas a maioria não tá. Por quê? Porque o cara vai lá, faz um vídeo curto, ele denuncia a hipocrisia da esquerda, e aí pro pessoal tá bom isso. Então acaba premiando esse tipo de gente. E é isso. Mas assim, eu vou ser muito inocente, poliana, tá? Que meu papel aqui é ser um pouco poliana e tal. Porque eu acho que divergência, acho que todo mundo tem em algum lugar, em algum momento, em diversas coisas e tal. Então, mais de uma vez, já estive em profissões, trabalhos, lugares, projetos, onde alguma pessoa olha e fala assim, pô, não é muito meu rolê, eu vou pra lá. Uhum. E às vezes acaba sendo um concorrente, acaba sendo alguém que a gente vai pegar contra e tal, mas não fica no clima belicoso, assim. Por que esse clima, ele acaba se tornando tão belicoso com quem sai do MBL? Porque, vamos lá, uma maneira por exemplo, esses ratos aí, eles ganharem legitimidade no bolsonarismo é atacando o MBL. Então o cara, ele sai do MBL e aí ele vira bolsonarista e ele, vou atacar o MBL, olha, o MBL, eu estive lá e eles são hipócritas. E aí eles ganham legitimidade no bolsonarismo. É uma questão até de gerar confiança
né, no novo grupo que eles passam a pertencer, e para isso eles atacam o MBL. E é uma forma deles, é uma ferramenta que é utilizada, né, o Holiday é sinônimo disso, né, é um cara que, assim, se ele escrever aqui alguma coisa, né, não vale de nada, né. Então ele usa isso, de atacar o MBL para ganhar legitimidade no novo grupo que ele pertence. E é esse movimento que essas pessoas fazem, por isso. Essas pessoas, e aí a segunda parte da pergunta que eu queria fazer, eu conversei com o Arthur já, pelo que eu entendo, dá pra ver que é um movimento, o MBL é um movimento que faz muita coisa, viaja pelo país, tem muitos encontros, tem muita coisa, vocês estão muito tempo junto e tal. Em nenhum momento vocês levantaram uma bandeira que será um Ben Pontes, um Holiday, um Pavanato, iria trair vocês? Ou foi uma grande surpresa quando essa galera... Cara, no caso do Holiday, pra mim foi uma surpresa. Pra mim foi uma surpresa. Porque eu trabalhei com ele, enfim. Eu fiz a primeira campanha dele, eu fui tesoureiro da primeira campanha dele, em 2016. A gente fez uma campanha com 40 mil reais. Foi a mais barata do Brasil, numa capital, naquela eleição. Eu levava ele do escritório até o metrô praticamente todos os dias em 2015. Quando ele ia pra Carapicuíba e tal. Então, assim, eu não imaginava. Pra mim, naquele momento, foi um golpe ali que ele fez. E, assim, agora, tem outras pessoas que às vezes vão dando alguns indícios, né? Faz com que muitas pessoas fiquem ressabiadas. Mas, cara, no final das contas, você acaba depositando uma esperança ali de que não vai ser assim, não vai ser assim. E aí acaba sendo, né? Talvez a gente tenha que repensar a maneira com que a gente dá visibilidade pra certas pessoas, entendeu? Acho que a pessoa ela precisa passar ali por não um calvário, né? Mas precisa passar por algumas coisas, né? O cara não pode chegar achando que ele vai entrar no MBL, ele vai estar, sei lá, gravando vídeo e só, sabe? Ele precisa passar por experiências que eu passei. Eu tô desde a fundação do MBL, mas eu fiz campanha em 2016, em 2018, fiz manifestação desde 2015, desde 2014, participei das manifestações, organizando, carregando bandeira, faixa, militando, tendo a vida de um militante, pra depois participar de uma campanha, ajudar numa campanha, distribuir panfleto, saber falar com as pessoas, criar atos, sabe? Fazer tudo esse processo pra depois... Fui lá fazer a campanha do Holiday em 2016, depois fui trabalhar na Câmara. Até 2020, eu era praticamente anônimo. Aparecia em uma ou outra live do MBL, mas mais com o intuito de ajudar o projeto ali do que alguma imagem pessoal. Aí em 2020, eu virei chefe de gabinete do Arthur. Aí o Arthur foi disputar a eleição pra prefeito. Aí naquele momento eu ajudei a articular achar um partido que abrigasse a candidatura dele. Conseguimos. Aí o Arthur me indicou para ser presidente daquele partido naquela eleição. Eu coordenei a chapa de vereadores. Elegemos 3 vereadores na capital. Então, foi todo um processo de amadurecimento, né? Até que em 2022 eu venho a ser candidato. Até 2021, minha rede social, eu não tinha 5 mil seguidores. Entendeu? Então, eu passei por tudo isso. Então, talvez essas pessoas que tenham saído, talvez não tenham passado nem por 10% disso, entendeu? Isso faz com que a pessoa ela acabe se deslumbrando com os números, porque pra ela aquilo é um fim em si mesmo. Pra mim não é um fim. Não é um fim. A rede social é uma das ferramentas que eu utilizo para divulgar a causa, que essa sim é o ponto final, entendeu? Então, talvez reformular, repensar, né? Ter cada vez mais cuidado, e a gente tem hoje cada vez mais cuidado na formação de novos líderes. A pessoa precisa fazer a academia MBL, é o nosso processo de formação, como se fosse vamos dizer, a faculdade do MBL. A pessoa precisa passar por isso. Precisa passar por tudo isso que as grandes lideranças do MBL passaram. Pô, você que é coordenador nacional do MBL, você também falou que você já foi diretor de campanha, elegeu 3 vereadores, elegeu Holiday, elegeu uma galera pelo MBL também. O que eu preciso hoje, não eu, mas o que uma pessoa precisa hoje para ser eleita? É uma questão de popularidade? É uma questão de proposta? É uma questão de posicionamento? Qual que é o segredo hoje para ser eleito? Cara, depende de onde. Quer ser eleito no bolsonarismo? Ser eleito no bolsonarismo, você precisa demonstrar a sua total submissão à família Bolsonaro e às principais lideranças. Então, cara, tudo que você fizer, você tem que dizer que você tá fazendo porque você ama muito o capitão Bolsonaro. Essa deputada que você pintou lá na Assembleia, eu tô muito focado nela porque eu ainda não tirei isso da cabeça. Todo vídeo que ela vai gravar, ela presta continência a um boneco de papelão ou a um quadro do Jair Bolsonaro. Então ela começa o vídeo fazendo assim, permissão, meu capitão, e aí ela dá o recado dela. É uma forma de você ganhar no bolsonarismo. Ou de você usar o sobrenome Bolsonaro também. Edson Bolsonaro, acho que é um jeito que você pode ganhar. Hoje também dá pra você... Quantos anos você tem? Tenho 39. 39, você já tá um pouquinho velho pra isso. Mas você entrar no grupo do Nicolas, né? Que são os novinhos do Valdemar, como a gente chama. Que são o pessoal mais jovem, o PL jovem, né? Que tá aberta, tá com as portas escancaradas pra qualquer traidor. Então, por exemplo, você pode entrar no MBL, tá? Você ganha algum grau de relevância, aí você sai do MBL, ataca o MBL e você é recebido nos novinhos do Valdemar, que é o grupo do Nicolas dentro do PL, né? Tem essas duas formas aí no bolsonarismo que são fáceis. Quem mais? No petismo é a mesma coisa, né? Tem ali a submissão
ao Lula, né? Mas talvez não é uma política tão de rede social, né? Tem a questão de sindicato e tal. Que mais? Se for por republicanos, é bom você ganhar a eleição indireta que é feita na igreja, né? Na Universal da vida. É uma forma de eleger, né? A quantidade de pastores que tem da Igreja Universal no republicanos eleitos é gigantesca. Então tem formas aí, acho que depende do lugar pra onde você for. No MBL você vai precisar fazer academia MBL, você vai precisar ler os 6 fascículos do livro amarelo pra começo de conversa. E, cara, terceiro você vai ter que convencer muitas pessoas que dedicam a vida a isso, como causa, e que sempre escolheram fazer o caminho difícil de que você é uma pessoa que tá preparada o suficiente pra disputar a eleição com a gente. O que você diria que importa pro brasileiro hoje? Você acha que essa coisa da vivência, ela tem peso? Você acha que a proposta, ela tem peso? Ou é só uma questão de popularidade mesmo? É muito uma questão de popularidade. Assim, não dá pra dizer também que são todos, né? Por exemplo, tem votos que são votos setorizados. Por exemplo, se você for representante de uma categoria, tem grande chance de você ser votado por essa categoria que considera pra ela que uma pessoa que esteja lá defendendo os interesses dela, corporativistas dela, seja a melhor pessoa pra colocar. Vereador dos taxistas. Tipo, vereador dos taxistas, tipo... Delegado Castrinho sendo eleito. O delegado ainda eu acho diferente, porque Tá pelo popular, são né? poucos delegados, né? Então o delegado em geral não vai votar no delegado, mas quem vota em delegado... Tem uma regra na política, é a seguinte, gente com patente, em geral, claro, vai ter exceções, não são votados pelas pessoas da própria categoria. Mesmo? Eles são votados pela população que, preocupada com a questão da segurança pública, quer votar em alguém que, vou votar num cara aí que é da rota, que é capitão, não sei o quê, que é sargento, sei lá o quê, que é delegado. Então é mais da população comum do que da própria tropa. E é meio desesperador olhar pros nossos representantes políticos hoje. Cara, eu vou concordar com você. Tem uma questão também, acho que são duas aí, né, sobre isso. A primeira é o seguinte, a primeira é que, por exemplo, aos municípios e principalmente aos estados, há uma competência jurídica, constitucional, que reserva muito pouco a eles. Então, um deputado estadual hoje ele tem uma competência residual. O que isso significa? Significa que a maioria das grandes questões nacionais, elas são resolvidas em Brasília, né? Ao estado pouco compete, o que eu acho que deveria ser diferente. Eu acho que cada estado deveria ter um pouco mais de autonomia para decidir, por exemplo, sobre legislação penal, sobre mais coisas do que decide hoje. E sobre os vereadores, tem uma questão assim que, cara, para começo de conversa, metade das cidades brasileiras, hoje são 5.600 mais ou menos, metade das cidades brasileiras, elas dependem única e exclusivamente da administração pública. Ou seja, são cidades que são cidades inúteis. Inclusive, eu acabei de voltar de Macapá, eu fui pro Amapá. Inclusive, perdi meu tênis lá, que eu afundei ele lá numa lama, lá indo numa comunidade ribeirinha. E aí vim direto do aeroporto, só pra deixar claro. Tá em casa, pode ficar, aqui tá em casa, o cachorro tá latindo no olho, tá em casa. E eu visitei lá uma cidade que chama Itaubal do Piririm, né, que ficou bastante famosa agora, por quê? Porque é a cidade que tem 93% de pessoas no Bolsa Família, e só tem 30 empregos formais na cidade. Aí eu fui lá, fui gravar e mostrar a realidade de Itaubal do Piririm. Então, cara, metade das cidades brasileiras, elas sequer deveriam existir. A gente deveria reduzir pra já o número de cidades. Inclusive, eu falei de El Salvador, eu estive lá 2 vezes. Uma das medidas que foi tomada... Porque o pessoal só fala do Bukele pela questão da segurança, mas tem várias medidas lá que são completamente inovadoras, né? De um país que é pobre, um país pobre, pequeno, claro, tem todas essas questões, mas foram medidas boas, de redução de cidades. Lá eram 142, ele diminuiu pra 42. Isso você enxuga a máquina pública, você faz com que, uma cidade de 5 mil habitantes tem que ter prefeito e 9 vereadores, tem que ter 9. Acho que agora vai subir para 11 o mínimo. Tem que ter secretarias de não sei o que, não pode estar junto de outra cidade. Então isso você já reduz muito a inutilidade de certas câmaras municipais, que não deveriam existir. Agora, você pega num caso de São Paulo, que é um caso que você, uma cidade, bom, você mora, né, você fala mais. Aqui também tem, eu acho que acaba envolvendo, como é São Paulo, e é aqui que se concentra grande parte do eleitorado paulista, né, e vamos dizer nacional do ponto de vista de votos, né, aqui para você ser eleito vereador você precisa de 25 mil votos, enfim, é uma votação alta comparada a outros lugares que são menos densos, claro. Então isso faz com que a eleição municipal aqui ela seja totalmente nacionalizada. Então o cara que vai acabar sendo eleito vereador em São Paulo, são poucos os casos daqueles que focam numa pauta municipal, porque o eleitor não está demandando isso dele. A eleição municipal de São Paulo em 2024, ela foi totalmente nacionalizada, né, até pelo advento do Pablo Marçal e tal, o Brasil inteiro ficou falando da eleição. Então se tornou um negócio de ou você tá com o cara ou você não tá, e precisa discutir o Bolsonaro, e precisa discutir o não sei quem, o Tarcísio, a anistia, e os caras vão na onda, entendeu? É aquilo que eu te falei, do cara que ele acaba entregando o entretenimento que o eleitor quer. E aí ele tá lá e ele vai ficar fazendo essas papagaiadas, entendeu? E vai pouco discutir a cidade, né? É isso, caso. Estamos vendo, estamos sentindo. Exato. Você falou de mudança de rua, eu acabei de... Tava vendo um vídeo agora da Amanda Vettorazzo, que é a nossa vereadora, discutindo com uma vereadora do PSOL que ela queria mudar o nome da rua Peixoto Gomide.
Aí a Amanda fez um trabalho genial, que ela foi lá na biblioteca da Câmara, que é um acervo grande, né, que tem muita coisa, e as pessoas não visitam, não veem o que tem lá, que tem muita coisa. Foi lá, ela começou a estudar, a fazer um estudo dos mapas da cidade de São Paulo desde, sei lá, 1800. E procurando sobre a rua Peixoto Gomide para dizer que a representação feita da rua não era ao Peixoto Gomide, que o pessoal fala que é, etc. Deu uma aula de um tema que como você disse, é um tema, tipo, básico, assim, né? Uma mudança de nome de rua. Mas é o que acaba sobrando. E por que o pessoal fez isso? Pra fazer um discurso de que, o Peixoto Gomide, ele, na verdade, matou uma moça e não pode ser homenageado. Sendo que, né, essas coisas históricas, essas denominações, elas não estão exatamente pelo... se a pessoa foi boazinha ou má, né? Tá meio pelo aspecto histórico da coisa. E eu tava vendo esse vídeo da Amanda que eu gostei que ela, cara, foi fazer um estudo gigantesco ali pra conseguir debater essa questão. E ela sempre fala, eu queria lá estar, né, debatendo outras questões estruturais do município, e a gente tá em abril e não foram instaladas as comissões na Câmara. Então, eu falo isso assim, não é nem sobre a Peixoto Gomide, assim. Pra mim não importa se o Peixoto Gomide vai ter uma rua ou não, eu quero que o Peixoto Gomide queime onde quer que ele esteja, tá ligado? O problema é essa discussão, que assim, tu pode mandar pra Peixoto Gomide, pode chamar Castrinho, pode chamar meu pau de óculos, se ele vai ser assaltado nessa rua provavelmente vai ser esburacada, essa rua provavelmente vai ser uma rua com trânsito parado. Essa é a minha indignação, né? Porque parece que a gente tá discutindo o cosmético e tudo aquilo que circula na cidade vira completamente ilusório. A gente teve agora a privatização da Sabesp aqui em São Paulo, e o número de reclamações ela quase dobrou, né? Entre reclamações de cobrança indevida, falta de abastecimento, falta de suporte. Aqui mesmo onde eu moro, a gente sofre com um problema de corte de água a partir de determinado momento, falta de pressão de água e alguns outros problemas. A gente sabe a questão da estiagem, que tem causado um problema também, mas a Sabesp, a qualidade do serviço ao consumidor, ela tá sendo muito questionada. Quando a gente vai falar de Enel, aí é loucura, né? A Enel é impressionante, assim, eu tive um hat-trick, né? Fiquei 3 anos seguidos sem luz, graças à Enel, por mais de 3 dias. Esse ano eu já tô me preparando, já vai ser meu evento anual aqui, o Castrinho Paulusa no escuro. E aí tem outras privatizações que são mais questionadas. Tem muita gente que questiona a privatização do Parque do Ibirapuera. Eu, particularmente, nunca tive muito problema com o Ibirapuera privatizado. E vocês são muito a favor da privatização, né? Quando que a privatização ela pode ser uma coisa boa e quando que ela se torna um problema que nem a gente tem visto com a Enel? Vamos lá. Tem 3 tipos de modelos de você desestatizar, né? Você pode fazer uma concessão, que é o caso da Enel. Você pode fazer uma parceria público-privada. Você pode fazer uma privatização per se. E eu acho que cada uma dessas que você citou é um tipo de modelo. E a maioria delas eu defendo, tá? Com exceção da Enel. Acho que a Enel foi uma concessão feita... enfim, foi uma concessão, foi feita lá atrás, um contrato frouxo que não faz com que a concessionária tenha que cumprir com as coisas básicas, né? E tá claro para todo mundo que mora em São Paulo, acho que esse deveria talvez ter sido o tema da eleição de 2024. Eu vi que o prefeito queria a todo custo romper, e aparentemente vão romper o contrato, né, da Enel, mas ele foi feito no modelo errado. Então eu acho que são modelos. O caso da Sabesp. Agora eu não tenho os números frescos na minha cabeça, mas eu já debati bastante a questão da privatização da Sabesp, até porque o Guto Zacarias foi o presidente da frente parlamentar em apoio à privatização da Sabesp. Eu, inclusive, falei lá na audiência pública, lá na Assembleia, defendi e defendo a privatização da maneira que ela foi feita. Qual foi o modelo que foi feito? Foi feito o modelo de Golden Share, que é um modelo em que o Estado ele ainda tem o poder de veto sobre as decisões. Ou seja, foi vendida uma parte da Sabesp, o Estado ainda tem a sua presença na Sabesp. Agora eu não vou me lembrar sobre essa questão de número de aumento de reclamações que você citou, mas se você for olhar todos os outros números do que a empresa de saneamento deveria fazer, todos eles foram aumentados com a privatização. Eu fiz um debate com o deputado Guilherme Cortes, do PSOL, na Itatiaia. E ali eu tava com todos os números já na cabeça, já tem alguns meses, mas praticamente tudo aumentou. Cobertura de saneamento, o principal da privatização da Sabesp era antecipar a universalização do saneamento básico, que era previsto até 2034, com a privatização até 2030, e provavelmente vai ter a cobertura integral pro estado inteiro antes de 2030. Enfim, do meu ponto de vista, isso são os dados também da própria Sabesp, do governo, etc. Tudo isso tem melhorado com a privatização. Claro que vai ter erros, vai ter gente que vai reclamar de cobrança indevida, mas isso não mudaria em sendo público, né? O público também comete muitos erros, e muitas vezes mais do que o privado. E o outro caso que você citou foi... Eu citei Ibirapuera, mas eu lembrei um melhor. Do Ibirapuera eu acho ótimo, a concessão. Também não tenho reclamação, não. Lembrei de um aqui, na verdade, que é o do metrô. A gente tem muita reclamação no metrô com diminuição de carro, se falar de ônibus, então é loucura, né? De ônibus a gente já sabe o que tá passando. Mas assim, a gente tem muito isso. A minha pergunta é mais no sentido, não de desmiuçar cada um, mas é de entender assim, onde que funciona, onde que você acha que não funciona? Privatiza que melhora, não, ou tem coisa que é intocável? Eu acho o seguinte, tem coisa que é intocável. Tem coisa que é intocável. Tem coisas que necessariamente precisam ser do Estado, né? O Estado precisa cuidar acho que, enfim, do básico, né? Eu falo de geopolítica no meu canal, a questão de defesa é uma questão essencial para o Estado. Então, por exemplo, tá tendo o caso lá da Avibras, eu acho que ela deve ser estatizada,
né, que é uma empresa que faliu, né, basicamente, e que o Estado tem que tomar conta porque aquilo faz com que o Brasil seja respeitado, né, na área de defesa e garanta a sua soberania. Isso é função essencial do Estado. Agora, eu acho que tem que analisar cada caso. Cada caso tem um modelo. Que nem eu te falei da Enel. Da Enel eu acho que tá errado. Né? Acho que desse jeito que foi feito, não dava pra ficar. O da Sabesp, eu acho um modelo bom. Acho que foi bem estudado, bem estruturado, bem feito, e que vai trazer resultado positivo. Então, acho que cada caso é um caso. Depende. O do Correio é um que a galera o Correio divide muito aí. O Correio eu acho que tem que ser privatizado. Primeiro, assim, você pegar qualquer balanço do Correio é vergonhoso. É vergonhoso. Primeiro, o roubo que foi feito no Correio, né, lá no Postales. Segundo, que é ineficiente pra caramba, muito ineficiente. Não melhora de jeito nenhum. Inclusive, o Bolsonaro disse que ia privatizar e não fez. Então, eu acho que o Correios, por exemplo, já passou da hora de ser privatizado. Nos Estados Unidos tem, uma dezena de empresas que fazem esse tipo de serviço. E é isso, assim, precisa ver o modelo com o que fazer. Claro, eu entendo que, por exemplo, em áreas muito afastadas, eventualmente, a iniciativa privada não vai ter estímulo financeiro para fazer. Bom, então precisa ser feito de uma maneira que garanta que seja feita a concessão e etc, e que garanta que o acesso a todos. Agora, continuar estatal, para mim, não tem como mais. Tem uma questão também dessa questão das privatizações que eu falei, da Enel, Sabesp, que eu acho muito louco, que é o seguinte, saiu um dado da Datafolha que a aprovação do Tarcísio tá em 45%, né? Ela melhorou recentemente, e é muito doido, assim, porque a gente tem diversas coisas que acontecem no estado de São Paulo, né? Então, eu trouxe alguns aqui, né? Então, problemas de segurança pública, todos os problemas que teve com a Enel, a gente teve um aumento dos pedágios. Esses dias eu fui pra Guarulhos. Meu irmão, velho. Pô, passei por tanto pedágio que eu tava ficando em choque, cara. Eu fui no Outlet Só Marcas, acho que foi 3 pedágios, pô. Acho que menos de 15, 20 minutos no carro. Eu falei, pode ser, mano. E gastou quanto? Cara, foi uns 7, 8 conto, velho. Pra vir aqui, pô. Fiquei em choque, mano. Pode ser, tá ligado? E assim... Por pedágio? Não, tudo. Acho que tudo. Porque acho que é 7, 8 contos, não, mas acho que é 1,15, 1,75, mais 2 não sei o quê. Uhum. Só que mesmo assim, tá ligado? Guarulhos é cidade irmã de São Paulo, né? Sim. E essa pergunta que eu quero fazer, assim, porque mesmo colocando pedágio, mesmo tendo a crise da Enel, mesmo tendo os problemas de segurança pública que São Paulo enfrenta hoje, né? Que a gente, pô, é uma reclamação, é a maior reclamação do brasileiro hoje, é a segurança pública. Tarcísio ainda é um cara que ele continua com uma aprovação tão grande, assim. Cara, eu acho que primeiro tem um aspecto que é o aspecto bizarro da coisa, que é... Imagine o Tarcísio se ele não tiver o apoio que ele tem do Bolsonaro. Esquece. A aprovação dele vai cair. Então, assim, as pessoas não sabem analisar. Ele tá com o Bolsonaro, então eu apoio ele. Né? Se ele não estivesse com o Bolsonaro, não seria 45%. Talvez seria metade disso. Então tem esse aspecto nacional, que eu falei que influencia na eleição municipal, mas também avalia na hora que a pessoa vai olhar o trabalho dos governadores. Tem muito disso. Alguns casos aí, do caso da Enel, teoricamente não é responsabilidade dele, né? Um contrato da prefeitura. Questão de segurança. Novamente, assim, como teve alguns lampejos, né? Por exemplo, teve a Operação Escudo lá na Baixada, que eu julgo positiva. Muita gente gostou daquilo, só que não foi um trabalho constante. Então isso acaba dando lampejos de popularidade, entendeu? É que nem aconteceu agora no Rio. Teve a mega operação, que eu defendo, e aquilo fez a popularidade do Cláudio Castro subir pra caramba. E aí parou por aí, né? E parou por aí. E agora o cara foi caçado no TSE. Tá, mas beleza, o que ele fez de fato, assim, pra segurança pública? Quais índices dá pra comparar do início do governo do cara pro final? Eu não sei se o Tarcísio tá tendo... Novamente, assim, acho que tem alguns resultados bons em segurança pública, mas tem outros muito ruins. Principalmente questão de roubo, que é o que gera a sensação de insegurança. Né? Às vezes as pessoas medem, por exemplo, por questão de homicídios. Isso não é o que gera insegurança nas pessoas, porque, cara, quantos homicídios você viu? Agora, quantos roubos você já presenciou ou aconteceram com você? Dezenas. Então, a questão do roubo é a principal para gerar insegurança. E isso tem aumentado. Isso é inegável que tem aumentado. Então, e talvez também porque as pessoas talvez não saibam de certas coisas que são feitas pelo governo, do Estado. Eu digo aqui umas. As forças policiais estão reclamando muito, porque o Tarcísio disse que a polícia de São Paulo deveria ter o maior salário do Brasil. E que isso é a promessa dele de campanha. Não cumpriu. Ao mesmo tempo, o governo Tarcísio patrocina todos os projetos que aumentam o salário da elite do funcionalismo público na Assembleia. Aumenta o salário para procurador, para promotor, para TJ, cara, é tanto penduricalho pra gente que não precisa, que já ganha no teto, e ele tá lá patrocinando e lidando com aquilo. Ao mesmo tempo que o das forças policiais não anda. Então, tem um problema de déficit de policial militar também, né? Acho que a gente tem um número baixo, a gente não tá conseguindo repor, e até mesmo alguns concursos que abriram não foram chamados ainda. Então a gente tá num... O problema de polícia falta muita polícia militar no estado de São Paulo. Isso é uma verdade. Esse caso aí dos procuradores, teve também um último penduricalho, agora eu não tô lembrando qual foi, mas assim, é impacto bilionário. Bilionário. O vídeo mais conhecido do Arthur na Assembleia, ele trocando soco ao som de Street Fighter. Tirando esse do Ofendidinhos, né, que é o da reforma da Previdência, tem um outro que ele fala pra cada deputado assim, quanto cada um recebeu dos fiscais de renda do Estado.
Basicamente, vários deputados estaduais tinham recebido doações de fiscais de renda, que é tipo, 300 pessoas no estado, algo em torno disso. Lá vem alguém vai me corrigir. Ah, não, era 900. É um número ínfimo, mas que, curiosamente, doa para vários deputados estaduais em campanha, dos mais diversos partidos, e, coincidentemente, a Assembleia aprova aumento de salário para esses caras. Isso dá um impacto milionário, porque, porra, não é um aumento ali de 5% que é o impacto. O impacto é aquilo em escala, né? E ao longo dos anos. E no caso desse do Arthur, era tipo, sei lá, 700, 800 milhões, sabe? Em questão de 3, 4 anos. Impacto multimilionário. E aí ele denunciou lá, falou, ó, quanto cada deputado tinha recebido de cada fiscal de renda, ele conseguiu barrar aquilo. Pô, o Tarcísio patrocina esse tipo de projeto, sabe? Pra passar lá na Assembleia. Então, assim, o que as pessoas não sabem é, quando você vê que tá faltando policial, ou que o policial podia ganhar melhor, ou que tá faltando tal coisa, saiba que o seu dinheiro, em prioridade, o governo tá patrocinando esse tipo de projeto lá na Assembleia, entendeu? E foi justamente por isso que o Guto saiu, né, da vice-liderança do governo, quando pela terceira vez eles queriam que ele apoiasse esse tipo de projeto. Ele votou contra em todas, e conseguiu evitar, inclusive, a votação de uma delas. Então, enfim, não dá pra coadunar com isso. E justamente por isso a missão vai ter candidato a governador de São Paulo. Vai. Já sabe quem? Então, hoje o Kim tem pontuado nas pesquisas, ele chegou a pontuar 13% na pesquisa Real Time Big Data. Na Folha também, ele pontuou 9%, 10%, na Datafolha ele pontuou 9%, 10%, mostrando que é a única, né, terceira força no estado, né? Tirando o Tarcísio, que já tá no cargo, tem essa questão aí que você falou, da aprovação, o PT que vai lançar o Haddad e não tem um terceiro concorrente. Então, se o Kim topar, ele vai decidir isso em junho, se ele vai concorrer à reeleição ou ao governo do estado. Se ele topar, maravilha. Acho até que ele tem bastante chance, muita chance. Não sendo ele, a missão vai ter candidato. Não sei dizer, não posso te dizer quem, não sei te dizer quem no momento, mas vai ter. Porque é uma aposta... Aqui, desculpa, até te interromper, mas é uma aposta estratégica. Assim, vocês têm o Kim, que é um cara que é muito popular, acho que é um dos candidatos do MBL mais elogiados que eu vejo, sim. E é quase, entre aspas, aqui não quero zicar vocês também, né? Mas uma garantia de reeleição, sim, que é bom pro missão no longo prazo ter um deputado lá. Mas ao mesmo passo, vocês podem encaixar um governador, que é uma possibilidade, né? Então é uma jogada... Então, que eu acho que assim, nesse caso, a decisão está 100% com ele, né? Não há, vamos dizer, interferência de ninguém. O que ele achar melhor fazer, e ele vai anunciar isso em junho, nós vamos pra cima. E é meio fácil governar assim, né? Pra mim, sabe? É meio fácil, né? Pô, assim, tu cola lá com um cara que é maior que tu, tá, deixa o Bolsonaro se fuder lá. Cara, em geral, o governo... Olha os frutos disso daí, pô. Em geral, o governo do estado é mais tranquilo mesmo do que, por exemplo, um prefeito, né? O Lula tem uma oportunidade na mão agora, uma grande oportunidade. O Kim conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados, no Senado e em segundo turno na Câmara dos Deputados, e vai à sanção do Lula, o projeto que aumentou as penas para roubo, furto, receptação e mais, enfim, alguma série de crimes. Por que o Kim protocolou esse projeto? Não só porque a gente defende encarceramento, aumento de penas, etc. Mas porque em crimes como roubo, furto e receptação, a pena que existe hoje no Código Penal fazer com que o sujeito não fosse preso, de jeito nenhum. Por quê? Porque tem a progressão de pena, tem X% que a pessoa pode cumprir, e no final das contas isso não dava cadeia. Não dava. Então, cara, qualquer policial que você conversar, o cara vai falar, já tem cara que eu prendi 25 vezes. E o cara não fica preso. Com esse projeto que aumenta a pena, por mais que pareça singela, por nós seria muito mais, né, esse aumento, já é o suficiente pra fazer com que o cara seja preso se as coisas funcionarem direito, entendeu? E agora esse projeto vai à sanção ao veto do Lula. Eu espero que ele sancione. Acho que se ele vetar, é um recado muito ruim que vai ser dado. E, enfim, agora tá nas mãos dele isso. E claro, as pessoas vão falar quando tem um roubo, etc., faz o L, etc., por ele também ser, é o presidente do Brasil, ele pode mudar a legislação, ele pode fazer, né, ele pode fazer um enfrentamento devido ao crime organizado. No caso do governador, também deve ser cobrado, obviamente, né? Ele que, pode contratar, dar prioridade, por exemplo, a contratar mais policiais, ao invés de aumentar salário de procurador. Pagar bem policial, né? Policial ganha muito mal. E de gente que já ganha muito, né? Também deve ser cobrado, mas a segurança pública é responsabilidade não só do Estado, né? É responsabilidade compartilhada. Então, todos são responsáveis por isso. Cabe à prefeitura também colocar mais câmeras, fez lá o Smart Sampa, que é um negócio que tá dando bastante certo, tem que fazer mais, entendeu? Então, é uma responsabilidade compartilhada também. Mas eu acho que, por mais que, não é o caso, tá? Mas por mais que, vamos dizer, em algum estado fictício, um prefeito ou governador fizer um grande trabalho, não anda se você não mudar a estrutura da legislação penal, entendeu? Não adianta. Então precisa ser um trabalho compartilhado. Aproveitando que a gente tá falando de segurança pública, hoje uma das principais bandeiras de vocês, se não a principal bandeira, é a segurança pública, né? E a gente falou aqui de tempo de cadeia, de tudo mais, e acho que esse é um ponto bom pra gente começar esse papo, né? Segurança pública, ela é a maior dor do brasileiro hoje, né? É uma dor muito grande. Acho que o sentimento de insegurança, ele já conseguiu sair, né, de bairros da capital para vários outros lugares, né? E eu quero saber de vocês, assim, como resolver a treta da segurança pública no Brasil? O que você acha que é a escala de prioridades hoje? Cara, eu sou até meio chato nesse assunto,
que eu foco bastante, discuto bastante questão de segurança. E eu sempre vou estar, e as pessoas vão falar, poxa, mas você vai estar de novo, Bukele, El Salvador. Eu fui 2 vezes para El Salvador. Eu fui fazer uma cobertura das eleições, em fevereiro de 2024, e depois eu fui para a posse presidencial do Bukele. E na posse também eu tive a oportunidade de entrevistar o ministro da Segurança, o ministro da Defesa e a ministra do Turismo, que eram as áreas ali que mais me interessavam. Inclusive participei junto do Ministério da Defesa lá, de uma simulação de apreensão de drogas em alto mar. Então, pô, foi uma grande experiência. Na primeira vez que eu participei de uma coletiva de imprensa com o Bukele, e eu fiz uma pergunta pra ele que viralizou muito no Brasil, que eu perguntei se o Lula já tinha falado com ele, se eles tinham algum tipo de cooperação na área da segurança, porque eu já imaginei que a resposta seria não, e como que a gente pode aplicar as ideias dele no Brasil, né? E ele me deu uma resposta que eu considero a resposta ideal, né, para esse caso, que é o seguinte: El Salvador é um país muito pequeno, né, mas eu cito ele por quê? Porque ele é a maior experiência o maior case de sucesso da segurança pública no mundo, hoje, é El Salvador. Era o país mais perigoso do mundo, mais de 103 homicídios a cada 100 mil habitantes, e hoje tem 1 homicídio a cada 100 mil habitantes. Durante o governo do Bukele já são mais de 1000 dias sem homicídio. Então ele resolveu o problema. Ele resolveu o problema lá. Então a gente tem que olhar, porque ele, algo de certo esse cara fez. Claro, o país lá tem 6 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas fora, de tanta gente que saiu de El Salvador por causa das brigas das gangues, e um país com uma extensão territorial, conhecido ali como o polegar da América Central, que é um país pequeno, e o Brasil é um país de extensão territorial gigantesca. Então ele falou o seguinte: olha, não dá pra você aplicar um Ctrl-C, Ctrl-V do que foi feito aqui, por questões de tamanho, né? O Brasil é um país muito grande. Por outro lado, é um país que tem muito mais recursos do que a gente tem aqui em El Salvador. E a gente, mesmo sendo um país pequeno com poucos recursos, conseguiu fazer as coisas darem certo. Por outro lado, que vocês têm a dificuldade de ser um país maior, vocês também têm muito mais recursos para poder resolver as coisas. Então, eu me inspiro em muitas coisas que foram feitas lá que eu acho que são a solução para o problema da segurança pública. Primeiro, a questão que hoje, enfim, é discutida também por parte da esquerda, né, que é sempre o discurso de desencarceramento, de que há muitas pessoas presas no Brasil. Eu refuto isso completamente, porque não há muitas pessoas presas no Brasil. Pelo contrário, está faltando prender pessoas no Brasil. Isso por um dado muito simples. Hoje a gente tem no Brasil uma taxa de resolução de homicídio de 30%. Os países da OCDE têm essa taxa em 60%, 70%. Lá em El Salvador é de 98%. Ou seja, praticamente todo homicídio, você encontra o autor e você pune ele. Então, não tem como a gente falar de desencarceramento num país que não pune 70% dos seus homicídios. Não tem como falar de desencarceramento num país em que 91% dos roubos você não identifica o autor. Então, a gente até brinca que aqui no Brasil é mais fácil você cometer um roubo, você roubar alguém e você não ser pego, do que você, por exemplo, abrir uma empresa e a sua empresa prosperar. Se você for ver a quantidade de empresas percentualmente que você abre e acaba fechando. Então, já refuto isso. Segundo, então, pra mim ficar claro, você precisa encarcerar as pessoas, você precisa achar essas pessoas e punir elas. Pra isso você precisa ter penas duras. O que o ministro Gustavo Vidiatoro, que é o da Segurança, me disse? A mudança de legislação penal que eles fizeram. E é o que o MBL, a missão, está defendendo no livro amarelo, mais precisamente no segundo fascículo, mas também é discutido em outros, no capítulo de buquelização do Brasil, que a gente colocou, que é a instituição do direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? É você tratar a legislação brasileira, você tratar a legislação de 2 formas diferentes. Para nós, pessoas que cumprimos a lei, que somos ordeiras, que não roubamos, que não matamos e que principalmente não pertencemos a nenhuma facção criminosa, a nossa aplica o direito do cidadão, o direito comum, o direito onde você tem todas as suas garantias de defesa, você tem todas as suas questões, vamos dizer, recursais. E agora, a um faccionado, a uma pessoa que mata, que estupra, a ele se aplica o direito penal do inimigo. Ou seja, a ele o julgamento não tem todas essas garantias que o direito do cidadão possui. Então você faz um julgamento muito mais rápido dessas pessoas, né? Em El Salvador, eles tiveram uma maneira de identificar as pessoas que eram de facções. Porque lá se criou uma cultura de que o faccionado, ele basicamente fazia uma tatuagem da facção que ele pertencia. E muitos deles faziam tatuagem no rosto. Então ia lá e tatuava o 13, lá da Mara Salvatrucha 13, tatuava o 18, da Barrio 18, eles faziam isso. Então ficava, de alguma maneira, fácil de você identificar aqueles que pertenciam às facções criminosas. E fez com que, um cara que tá lá tatuado Mara Salvatrucha 13, desculpe, ele participa, né, necessariamente de diversos crimes, né, que são o que eles chamam lá de IAT, né, que é homicídio, agora eu não vou lembrar os outros, mas são crimes dessa gravidade. Então se o sujeito já tá envolto em uma estrutura que comete essa quantidade de crimes, então, a ele é direito penal do inimigo. E é isso que a gente defende aqui no Brasil, é uma forma de você facilitar as coisas e não acontecer igual o que a gente falou aqui na polícia, do cara que, é preso 45 mil vezes e nada acontece com ele. Vou trazer 2 questões aqui, né? A primeira delas, hoje a gente tem um número muito grande de presos preventivos no Brasil, né? Acho que são 290 mil presos hoje que aguardam julgamento. Então a gente tem essa questão do 290 mil penas que ainda vão por vir ou não. E acho que o segundo questionamento hoje é a qualidade dos nossos presídios, né? Eu não preciso nem dizer, eu escutei essa, mano. Uns 2, 3 anos atrás, criaram um celular no meu nome com os meus dados em Tremembé.
E aí Você eu andou falei assim, fazendo por lá? eu fui procurar, eu fui achar, né? Tipo, a Vivo começou a me cobrar com uma conta de celular. Eu falei, mano, nem tem o celular da Vivo, né? Aí eu fui ver e tal, não, tem aqui, tal, endereço em Tremembé e tal. Eu fui puxar uma capivara, é de onde tem o presídio, né? E aí estavam usando isso Pode ter sido algum preso famoso, inclusive. É, né? Provavelmente. Não sei, os irmãos cravinhos de calcinha usando meu celular pra... E é surreal, né? Então, hoje, o presídio, ele não quer dizer nada no Brasil, né? O presídio, pelo contrário, é uma máquina de crime, né? Sim. Como é que a gente faz pra evitar que a gente coloque mais pessoas nessa fila de presos preventivos? E dois, como é que a gente evita que essas pessoas não entrem na fábrica das facções que são os presídios hoje? Vamos lá. Tem esse número de presos preventivos, mas tem uma pequena separação também que deve ser feita em todos eles, né? Porque todos os casos não são iguais, por óbvio, né? A prisão preventiva, ela tem alguns motivos de ser feita em muitas vezes. É claro que aqui no Brasil, a gente sabe que um dos aspectos disso é a morosidade da justiça. Então, às vezes, de esperar... Cara, desde que acabou com a condenação após prisão em segunda instância, esse tipo de coisa tende a piorar. Por quê? Porque o sujeito ele pode ficar recorrendo pra sempre. Pra sempre. E ele não vai ter o trânsito em julgado praticamente nunca, porque vai subir, vai parar lá no STF, no embargo do embargo de declaração. Hoje tem embargo do embargo de declaração. Né? Eu não sou da área do direito, né, mas me considero relativamente estudioso da área, até por trabalhar com política, etc. A gente tem embargo do embargo, que na verdade o embargo da declaração você já está duvidando, querendo que julgue ali determinada parte do texto, aí você ainda tem um embargo, enfim, criaram um monte de instâncias recursais no Brasil que faz com que você não consiga condenar a pessoa. Então, uma forma que encontraram é prende preventivamente e depois vê. Né? Sobre questão de presídios. Em El Salvador, uma das coisas que o Bukele prometeu na campanha dele, ele falou o seguinte, eu tenho um plano que chama Plano de Controle Territorial. Ele vai ser instalado, ele tem 7 fases. Tá? Qual que era a primeira fase do Plano de Controle Territorial? Ele ia tomar conta dos presídios. Por quê? Ele dizia o seguinte, os presídios eles são controlados pelas facções criminosas, eles não são controlados pelo Estado. Eles são áreas em que a gente isola algumas pessoas, mas eles continuam comandando o crime diretamente dos presídios. Então, eu preciso estabelecer a ordem nos presídios. E é justamente por isso que ele criou o Cecote, que é o maior presídio das Américas, cabem 40, 50 mil vagabundos, ainda não está preenchido completamente. E ele fez aquele grande presídio onde, assim, o controle é total do Estado. Né? Lá não tem sinal de celular a coisa de 5 km de distância. Né? Eu, infelizmente, não visitei o Cecote, mas falei, deixa eu ir de carro aqui até onde eu chego perto, né? Eu consegui ficar a 3 km do Cecote, e a mais ou menos 5 km já não tinha nenhum sinal de celular. Ou seja, não ia ter o celular do Castrinho lá no Cecote, porque não tem como. Não ia estar acompanhando as lives. E é uma quantidade de portões, de gente trabalhando, etc., que torna aquilo realmente o que deve ser um presídio. O que é um presídio? O presídio é você pegar uma pessoa que ela não tem como mais estar em sociedade, você punir ela, o direito penal existe para punir a pessoa que comete um delito, um crime, e você isolar ela da sociedade, né? Porque antigamente ia matar, né? Hoje você isola a pessoa que não consegue, não sabe conviver em sociedade. Então, o presídio lá cumpre a função dele, que é retirar a pessoa da sociedade. E mais, fazer aquelas pessoas trabalharem a ponto de elas ressarcirem de alguma maneira a sociedade pelo crime que elas cometeram. Claro que nunca vai conseguir pagar com a vida de uma pessoa que é tirada, mas ela contribui de alguma forma para a sociedade. Então, eu acho que o primeiro passo no Brasil, e que Renan Santos fará quando for presidente, é tomar controle do território brasileiro, que hoje uma grande porcentagem dele é tomado pelas facções, não é pelo Estado, e também tomar controle dos presídios. A partir do momento que a gente tem o presídio totalmente do Estado, a gente tem a punição adequada àqueles que cometem crime. Então, essa seria a primeira fase do que foi feito em El Salvador, e que eu acho que tem que começar aqui pelo Brasil. Mas ainda também tem outras duas questões estruturais, né, do que é o crime hoje no Brasil, né? Então, a gente tem a questão do porquê as pessoas entram no crime, que acho que é uma questão sempre muito difícil de se falar, né? Porque é uma questão... Ela é em parte ética e moral também, né? Mas ela também é em parte de você entender por que essas pessoas acabam recorrendo a isso e outras não. O que tem aí no meio do caminho, qual que é a chavinha. E acho que a outra questão também é como desmantelar os mecanismos do crime, né? Porque hoje a gente viu as ações que a gente teve na própria Faria Lima, no ano passado, que chamaram bastante atenção também, que a gente começou a entender um pouco quão enraizado tá o crime organizado, principalmente aqui em São Paulo, né? Porque no Rio de Janeiro, só uma groselhada aqui, mas é relativamente fácil você ver o que é um faccionado no Rio de Janeiro, né? Acho que, quem transita muito pro Rio de Janeiro já deve ter visto alguém com rifle em algum momento, é bem comum, mais comum do que parece, me assusta, né? Eu que sou de São Paulo já vi gente com rifle no Rio de Janeiro, que é surreal, mas aqui em São Paulo você não vê. Eu gosto de falar, a gente teve com o Joel Pavinotti aqui, eu falo que o crime organizado em São Paulo, ele é o Voldemort, né? Ele tá em algum lugar, ele é etéreo, mas você não vê aqui, né? Então, como é que você vê essas duas questões, né? O que leva a pessoa pro crime, né? E como desentranhar isso, né? Porque essa galera já tá chegando na política também. Assim, vamos lá. Eu acredito muito mais na escolha da pessoa, né? Então, eu vou discordar um pouco, né, da premissa da pergunta, porque acho que é uma decisão individual no final das contas, né? E sobre a questão de desmantelar, asfixiar financeiramente, etc., uma mudança que a gente defende é o confisco alargado de bens, que ele foi feito na Itália,
lá na Operação Mãos Limpas, né, que foi feito na Itália para desmantelar as gangues. Então, quando você prende um sujeito, vamos lá, o Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro, ele foi preso, mas, cara, o dinheiro dele tá por aí, velho. Tá por aí espalhado. Tá sustentando umas namoradinhas ainda. Tá sustentando. A ex-namorada dele, a namorada, sei lá, Marta Graef, saiu agora o dado de que ele passou coisa de 700 milhões de reais pra ela. Desculpa, esse dinheiro não pode ficar com ela. Não pode ficar com ela. Esse dinheiro é roubado. Um monte de dinheiro dele é espalhado que tem pelo Brasil e pelo mundo. Não pode ficar sob posse das mãos em que estão. É preciso ser feito um confisco de fato sobre aquilo que foi roubado, né? Porque senão gera que nem acontece aqui no Brasil, que se prende um André do rap da vida e depois solta o helicóptero do cara e depois solta o próprio cara e o cara foge. Então, essa já é uma medida que, inclusive, na época no Ministério da Justiça, o Sérgio Moro tentou implementar e que não foi à frente, porque o Bolsonaro cagou pra pauta de segurança pública. Novamente, entra naquilo que a gente falou no começo da conversa, né? O discurso da segurança pública pro Bolsonaro só serviu pra fazer o espetáculo. Pra falar, vai pro presídio de Pedrinha, se roubar, não sei o que, vai se fuder. Só serviu pra isso. Agora, pra fazer alguma mudança de fato, não teve nada. Muito pelo contrário, ele sancionava a emenda do Marcelo Freixo, que garantiu o juiz de garantias, que é mais uma instância recursal pra esse moroso processo penal que a gente tem. Então, não foi prioridade no governo dele. Então, cara, tem medidas a serem tomadas, assim, pra asfixiar o crime organizado, pra asfixiar esse poder que cada vez mais os caras vão se reinventar. Acho que esse caso do Banco Master, etc., mostra muito isso. Os caras vão criando fundos e teias e o recurso vai circulando de uma maneira que é muito difícil pra um leigo, né? Às vezes que não é do mercado financeiro, por exemplo, entender a complexidade disso. Do crime organizado, pô. Entendeu? Então, tu pode investir no PCC, pô, que isso? Então, o fundo Reaga era isso. Então, cara, o crime ele vai criando formas de burlar a regra, né? Isso justamente por isso é criminoso. Então, vai ser sempre criado novas formas, né? E, enfim, é isso. Mas você falou essa questão moral, do cara que entra, só que é mais uma escolha pessoal mesmo. Como é que a gente evita? Porque é uma questão muito boa, né? Porque eu posso perguntar, porque o cara que é político, ele que tem que responder. Né? Eu tenho o dever de responder nada. Mas como é que a gente evita que essa seja uma escolha a ser tomada, entendeu? Como é que a gente evita que essa escolha moral aconteça? Ou como a gente faz pra conduzir moralmente essa parcela da população que escolhe entrar pro crime organizado a não? Cara, pergunta fácil essa. Nosso representante político vai responder aqui pra gente. Eu acho que também tem uma questão familiar que é importante, né? Isso são dados, né? Muitos criminosos vêm de famílias desestruturadas, né? Então isso vem da criação. Como é que você desincentiva a criação de famílias desestruturadas, por exemplo? Eu acho que tem que atacar essa causa, né? É óbvio que, enfim, tem casos e casos. Eu continuo achando que é mais uma questão individual da pessoa, mas não tenha dúvida de que a formação dela, a criação, o núcleo familiar, isso é importantíssimo para fazer com que uma pessoa não vá, para fazer com que um garoto não vá pro lado do crime, entendeu? E mais, né? Você não ter toda a glamorização, que eu acho que é algo que a gente atacou muito no ano passado e conseguiu dar luz a isso, a glamorização que se tem do crime. Né? A gente não pode achar normal e a gente não pode normalizar o absurdo, né? Então, eu lembro quando a gente começou a falar do Oruan, por exemplo. Cara, como que isso estava tão naturalizado por grande parte da sociedade brasileira a ponto do cara ser o artista número 1 do Brasil? O cara que é filho do maior criminoso do Brasil. Não, maior tem os da política e tal, mas faccionado, diretamente faccionado, né? Que tem os indiretos também na política, né? Diretamente, o líder do Comando Vermelho, o cara filho do líder do Comando Vermelho, num palco dos maiores festivais do Brasil, pedindo a liberdade do cara. Porra, tem uma glamorização disso, que vem na música, que vem na cultura, né? Que vem em você normalizar o absurdo. Então, esse tipo de coisa precisa parar de ser incentivada. O jovem não tem que olhar pra um Oruan e achar, putz, olha só que legal, cara. O cara, ele come todo mundo, ele tem dinheiro pra caralho e não sei o quê. Tudo fruto do crime. E o cara olha pro lado do trabalho e vê que isso não recompensa. Né? Que você fazer a coisa certa, você trabalhar direito, você pode sair na rua e você vai ser roubado por um cara incentivado pelo outro lado. Então, é uma questão muito complexa, mas eu acho que aí já tem alguns bons fios da meada aí pra isso. O Trump, recentemente, ele falou aí que que iria fazer com que o crime organizado em países da América Latina fossem tipificados como terrorista pra ele, né? Foi resumindo bastante aqui tudo que aconteceu, né? Isso gerou um certo alarde, né, em algumas pessoas. Como é que a gente consegue manter um projeto de soberania nacional e evitar um intervencionismo exagerado, sendo muito gentil, dos Estados Unidos no Brasil, em questão ao Comando Vermelho e ao PCC? Vamos lá, primeiro, como que a gente garante a soberania de um país? Hoje só existe uma forma, você ter armamento nuclear. Não existe outra. Se você não tem armamento nuclear, seu país não é soberano. Seu país ele é passível de ter qualquer tipo de intervenção de alguma grande potência. Tá? Em geral, no caso do Trump, se você ainda for uma ditadura, se você fraudar a eleição, se você tiver uma ligação muito grande com o narcoterrorismo, você provavelmente vai ser invadida e vai
vão sequestrar teu presidente, enfim, fazer o que for preciso. E eu acho que as ações do Trump estão sendo muito positivas, o governo dele tem me surpreendido bastante. Está sendo muito melhor do que eu imaginava, tá? Acho que não só para os Estados Unidos, mas principalmente para o resto do mundo. Né? Na questão do Irã, da Venezuela, agora em Cuba, que provavelmente vai... Cuba tá assim, hein? Cuba tá... É capaz a gente publicar esse podcast e Cuba já ter caído já. Cara, acho que em meia hora Cuba vai cair. Tá assim. Então acho que as ações dele têm sido muito positivas. Agora, quando a gente vai falar de garantir a soberania, só tem uma fórmula. É você ter armamento nuclear. É a forma de você garantir a sua soberania e das suas ações serem tomadas única e exclusivamente em âmbito nacional. É a única forma. Acho que é isso. Porque assim, Leandro, porque é uma questão... Da questão de colocar como organizações terroristas. Eu acho que essas facções criminosas são organizações terroristas, e eu também não vejo como uma interferência à nossa soberania os Estados Unidos querer que essas organizações sejam tratadas dessa forma. Porque vamos lá, primeiro o PCC. O PCC, inclusive, saiu até junto com a Magnitsky do Xandão, ele foi sancionado, né, pela lei Magnitsky, ele já é considerado terrorista pelos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos querer fazer algo aqui no Brasil por causa do crime organizado, vamos dizer que ele não precisa esperar uma mudança de legislação brasileira. É só ele vir e fazer, tá? Então, eu acho que o Brasil só tem a ganhar de fazer essa mudança, que é uma mudança que foi feita pelo Bukele lá no início. Por quê? Porque quando você coloca esse tipo de facção como algo terrorista, você está tratando como se fosse uma invasão de um país estrangeiro dentro do seu território. Porque ele está tomando conta do seu território, ele não está respeitando as leis nacionais e ele está fazendo o que ele bem entende. Então, para isso, você precisa ter, vamos dizer, o arcabouço jurídico a ponto de você combatê-lo da maneira que for necessário, como se você fizesse um país invadisse o seu. Então, eu concordo com você nesse sentido do que mais um ponto. Se você for olhar as últimas colaborações, os muito nacionalistas vão ficar bravos comigo, mas se você for olhar as últimas colaborações, principalmente do DEA, né, que é o Departamento de Combate a Drogas, enfim, etc., dos Estados Unidos, foram muito positivas. Desde o Pablo Escobar, desde o El Chapo, no México, desde o El Fito, desde do Equador, da Colômbia, no México, agora, acabaram de prender o cara que ficou responsável pelo cartel de Jalisco, né, que era o maior de todos. As colaborações foram positivas, entendeu? Então eu acho que ter um tipo de parceria desse com os Estados Unidos só pode ser benéfico pro Brasil. Esse era o ponto que eu ia chegar, assim, porque pra mim é organização terrorista, pra mim o combate que a gente faz hoje é patético, né? Já é patético pelo lado do Lula. Falar do lado do Bolsonaro, então, que vendeu isso em campanha é ridículo, né? Um zero de tentativa de combater o crime organizado. Usou o Sérgio Moro ali mais de bucha de canhão do que qualquer outra coisa. Mas a minha pergunta sempre é, o quanto que a gente vai querer americano entrando aqui pra resolver isso e o que a gente vai entregar aos anéis, o quanto dos dedos a gente consegue garantir que fiquem na mão, sabe? Cara, eu como cidadão, eu só quero que o problema seja resolvido, né? Não importa a cor do gato, não importa que caça os ratos. Exato. Eu como... Né, pro lado político, eu gostaria que o Brasil resolvesse esses problemas. Exato. Né? A gente falou bastante da questão da Venezuela, do Maduro. Eu acho que a questão da Venezuela, do Maduro, poderia ser resolvida até pelo Brasil. O Brasil podia ter um grau de resolução, quando a gente fala da questão de armamento nuclear, a gente fala do Brasil projetar poder para dentro da América do Sul. Então, o Brasil projetando poder dentro da América do Sul, ele se torna, como deveria ser, o país mais importante aqui da região. Então ele é corresponsável até pelos problemas que um ditador, enfim, assassino, brutal como Maduro pode causar. E o Brasil poderia estar à frente desse processo. E não esteve. Muito pelo contrário, esteve do lado errado da história. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Você vê o gasto do Ministério da Defesa aí nos últimos anos, é patético. Entendeu? Eu acho que aí a gente deveria ter um olhar diferente. Porque envolve várias questões. Cara, envolve a questão... a questão da Amazônia, né? Eu tava agora no norte do país. A questão da Amazônia. A gente precisa tomar conta daquele território, aquele território não é nosso, aquele território tá dominado por facção. É facção e é ONG estrangeira. Então, assim, tem muitos problemas de soberania que a soberania do Brasil, ela ainda existe, né? O Lula tá dizendo que ele tá resolvendo porque ele está negociando, sei lá, tirar a Magnitsky do Xandão. É a prioridade dele, foi tirar a Magnitsky do Xandão. Não é negociar o melhor acordo pro Brasil, né? A gente poder ter parceria com os Estados Unidos naquilo que for bom pro Brasil, e da gente conseguir resolver problemas de fazer com que o Brasil obtenha a sua soberania no seu território. Então, cara, tem a questão do exército, né, na região amazônica, nas fronteiras, o quanto que a gente não poderia ter um controle nas nossas fronteiras, que hoje não tem, entra absolutamente qualquer um e qualquer coisa, né, o que é pior ainda. Então, tem 1 milhão de coisas pra resolver, que é uma questão que, se a gente quer ser levado a sério, deveria investir e focar nisso. O investimento em Força Armada é patético, né? Até mesmo a situação, o jeito como eles estão, o nosso armamento... Ficou até famoso naquele desfile, né? Que foi uma tristeza. Parecia um maré a turbo, né? Os nossos tanques. Você falou de Amazônia, eu estive na Amazônia uns anos atrás, bastante tempo atrás, e, eu tive numa cidade que tinha 2 portos e um aeroporto. Por que uma cidadezinha micro na Amazônia, uma ilha no meio do rio, precisa de ter 2 portos e um aeroporto? Você começa a fazer umas perguntas, tipo, a quantidade de coisa que não deve passar por aqui, a gente não deve nem ver, pô. Sabe? É muito louco isso. E pra gente matar aqui, Renatão, que você tá, o maluco voltou de viagem hoje, também não quero te esticar demais. Tamo aí, meu. Voltar pra descansar também. É a reta final aqui, mas é uma pergunta que eu acho que a gente precisa entrar aqui. Hoje um debate que tomou
contra da discussão pública e está num passo relativamente acelerado é a escala 6x1. O próprio Guilherme Boulos, acho que declarou um dia desses que vai acelerar essa pauta no Congresso, né? Senão vai travar a pauta. E era uma conversa que começou bem timidamente e tomou conta das redes, né? Como é que a missão vê hoje a questão da escala 6x1? Vocês são contra ou a favor do fim da escala? Sou com... Pera, repete a pergunta. Você é contra o fim da escala ou a favor do fim da escala? Eu não acho que tem que acabar a escala 6x1. A missão não defende o fim da escala 6x1. A missão defende que o empregado ele tenha, por exemplo, como negociar com o patrão a quantidade de horas que vai ser trabalhada por ele, que tem um modelo parecido, semelhante com o que tem nos Estados Unidos. Por quê? Porque hoje no Brasil, se acaba a escala 6x1, a gente vai ver um monte de empresa de comércio fechando. É simples, isso que vai acontecer. O cara que tem uma padaria, que tem um boteco, né? Ele vai ter que contratar mais gente. Ele vai ter que contratar mais gente e hoje no Brasil não dá pra isso. Por quê? Porque a gente tem legislações absolutamente obsoletas, principalmente no que se refere a questões trabalhistas, né? Eu acho que essa é uma grande diferença aí que a gente tem com o pessoal nacionalista, trabalhista, né? Porque a gente pode até concordar com as questões, vamos dizer, algumas questões econômicas em algum ou outro ponto, mas na questão trabalhista não tem como. O Brasil é um manicômio nesse sentido que... e hoje, inclusive, a gente tem... Acho que foi o Estadão que publicou um editorial sobre isso, que falava sobre a produtividade do brasileiro, que é baixíssima comparado com países assim que dá vergonha, entendeu? Então, hoje, acabar com a escala 6x1, a gente vai gerar uma onda de gente fechando empresa e de gente desempregada. Essa que é a verdade. Mas assim, tentando entender um pouquinho mais do tema, assim, a questão de produtividade hoje, ela é culpa do trabalhador? Vocês atribuem a culpa ao trabalhador que tá lá? Ou a um esquema, uma série de estruturas que são impostas a esse trabalhador dentro do trabalho dele para que faça com que essa produtividade seja baixa? Você acha que é preguiça do brasileiro de trabalhar? Olha, a preguiça do brasileiro de trabalhar... Eu acabei de voltar de Taobao, né? Eu não sei se eu contei aqui ou se eu falei fora das câmeras, né? Lá tem entrevista minha lá com o pessoal lá. O cara fala, cara, o cara não quer trabalhar aqui. Não tá querendo trabalhar não. Ele prefere fazer um filho e receber uma Bolsa Família ou qualquer coisa do tipo do que ter que trabalhar. Eu vi isso lá. Eu vi o cara lá bebendo cachaça lá 4 horas da tarde, entendeu? Mas o cara vive de auxílio, então pra ele tá bom, entendeu? Pra que ele vai pegar numa enxada e fazer algum outro tipo de trabalho? Então, acho que tem um pouco das duas coisas, cara. Tem um pouco das duas coisas. E, assim, eu acho que a gente podia focar em priorizar uma demanda... em priorizar uma questão trabalhista muito mais parecido com países que deram certo do que com países que não deram certo, entendeu? Então, eu citei o caso dos Estados Unidos aqui, onde você pode negociar as horas trabalhadas que você recebe por hora. Por que a gente não pode fazer isso no Brasil, entendeu? Eu acho que esse seria um modelo em que, aliás, por exemplo, você pega a questão hoje de motorista de aplicativo. O cara prefere sair da CLT hoje e fazer um trabalho que ele possa fazer a própria escala dele, a própria carga horária dele, entendeu? O que a gente tá vendo é um movimento oposto, é a pessoa saindo do CLT para ir para outros tipos de trabalho onde possam fazer as suas horas, onde possam negociar as suas horas. Então, você acha que também essa questão da flexibilidade não explica isso? Porque a gente viu, por exemplo, supermercado. Se você olhar hoje, o supermercado é um mercado que ele tem uma defasagem muito grande de funcionário. A gente até viu um monte de gente procurando funcionário, difícil manter funcionário, porque o cara prefere não trabalhar na 6x1, escolhe até mesmo ir pro aplicativo, ir para um Uber, porque ele também tem a liberdade e a flexibilidade. Porque na 6x1, às vezes, ele não tem essa liberdade, essa flexibilidade que ele acaba tendo no aplicativo dele. Ah, minha mulher tá grávida, eu fico em casa hoje, ou eu trabalho mais à tarde, eu trabalho mais cedo. Você acha que essa flexibilidade também acaba também não sendo um outro quesito também, dele poder ser independente na escolha do horário dele também, que a 6x1 não oferece? Mas é isso que eu defendo, eu acho que tem que ter flexibilidade. O problema do fim da escala 6x1 é que vai ser uma imposição àquele que contrata de que você só pode ter uma pessoa trabalhando por X dias, mesmo que ela queira trabalhar mais. O cara que vai pro Uber, em geral, ele não tá indo pra trabalhar menos. Ele tá indo pra ralar mais. O cara que hoje trabalha no aplicativo, ele fica muitas horas. Ele ganha mais também. Com ele vai fazer isso porque ele vai ganhar mais. Então, eu acho que é isso, entendeu? A pessoa tem a flexibilidade, ela vai poder negociar e ver como é que vai ser a melhor forma pra ela. Eu falo isso porque o que a gente tem visto, e eu tenho conversado e até reparado, é que a escala 6x1 ela já tá acabando. De certa forma, em alguns lugares. Eu vi algumas entrevistas, eu vi algumas reportagens que justamente essas vagas, as pessoas têm dificuldade hoje de contratar 6x1. Porque o trabalhador ele vai escolher outro tipo de escala, um outro tipo de trabalho em detrimento da escala 6x1. Então, assim, vou trabalhar aqui no mercado ou eu vou pra Uber? Eu vou pro Uber, porque eu vou ganhar mais e faço meu horário. Se eu quiser trabalhar 5x2, 4x3, eu acabo tendo essa flexibilidade do que a 6x1. Ou 7x0. Né? Ou 7x0. O próprio Caíto Maia, né? Ele falou que ele tava tendo muito mais sucesso em contratações, oferecendo flexibilidade de escala, né? O funcionário dele, ele oferecia, você quer trabalhar 5x2 ou 6x1 ganhando mais? O cara escolhia 5x2 justamente por isso. Então isso já tem sido um movimento que a gente tem visto no mercado acontecer, né? Ela já tá acabando meio que informalmente, né? Bom, se já tá acabando informalmente, eu não consigo ver motivo pra canetar. Exato. E assim, quando você fala de negociação com o patrão, qual que é a minha preocupação, e que eu acho que é uma coisa que todo mundo que já teve que lidar com isso sofreu um pouco na pele, é a equiparação de poder. Porque a gente entra num lugar que é muito difícil, principalmente num país que a gente tem um legado escravagista tão grande do Brasil, a gente lida ainda com heranças muito fortes disso,
de equiparação de poder, né? Que a gente tem um lado que tá, às vezes, passando fome, o cara que tá na necessidade, o cara que tá pagando um aluguel caríssimo, filho pra cuidar, um custo caro de morar numa grande cidade e tudo mais, com o lado que detém o poder na mão, né? A equiparação dela, a equiparação de poderes, ela nunca é muito equiparável, né? Na minha visão, eu sei que não é assim, porque coisa que eu não acredito na justiça brasileira, a justiça brasileira é patética. A função, justamente, de um bom mecanismo de justiça seria tentar equilibrar esses dois poderes no jeito mais, de maior nível de equidade, né? Como garantir que eu consiga, vamos supor que a gente garantiu trabalhar por hora. Como garantir que essa negociação ela seja de uma maneira justa e não acabe no esquema exploratório? Cara, eu acho que um problema que a gente tem é que o cara que vai empreender, o cara que vai ser, que vai abrir um negócio, ele tem um zilhão de obrigações, de impostos, de encargos, de burocracias pra resolver. Ao final das contas, que pra ele, às vezes, contratar fica um negócio que é bizarro. Você paga mais pro governo do que você vai pagar pra pessoa. Então, pô, se você retira essa quantidade de obrigações que tem, você vai fazer com que se tenha mais empregos, que as pessoas contratem mais. Se você vai ter mais pessoas contratando, você vai ter mais oferta. Se vai ter mais oferta, o cara na hora de participar, de fazer uma negociação ou de ver possibilidades para ele, vai ter mais opções. E necessariamente ele vai ter melhores condições. Então eu acho que o que a gente precisa olhar não é para esse lado de criar mais uma regra, mais uma imposição, e sim de flexibilizar mesmo, de diminuir o peso do Estado nas costas de quem contrata, entendeu? Você seria a favor, por exemplo, de a gente tem hoje o salário mínimo. Você seria a favor de uma hora mínima? Um pagamento mínimo por hora? De um pagamento mínimo por hora? Talvez. Porque, por exemplo, quando eu trabalhei em Londres, a gente tinha o piso de hora da classe. Então, a classe tal tem um piso de hora, você não pode ganhar menos que aquilo, porque aí entra no regime análogo à escravidão. Claro. Porque acho que a briga é isso, né? Como é que você não gera uma escravidão 2.0? O problema também é que eu acho que sim, eu acho que é ok, mas vai ter sempre uma propaganda, vamos dizer, dizendo, olha, eu vou aumentar o piso aqui, até se tornar inviável, entendeu? Até se tornar inviável. Que é o problema vamos dizer, do salário mínimo, né? Claro que ele existe por um motivo, existe pra a pessoa ter vamos dizer, um mínimo ali garantido, só que ele também começa a afastar muitas pessoas do mercado de trabalho, principalmente jovens, né? Que acabam deixando de ser contratados quando o salário mínimo vai aumentando. Então, tem questões. Se o salário mínimo vai aumentar, se eu colocar o salário mínimo em, sei lá, 5 mil reais, eu vou deixar de contratar determinadas pessoas, principalmente quem tá entrando no mercado de trabalho, começa ganhando pouco, etc. Então, acho que é questão de balancear. O salário mínimo ele não pode ser gigante por causa disso. Entendi. Acho que esse é o ponto. Porque é uma dificuldade, né? Eu vejo, por exemplo, hoje eu vejo a carteira de trabalho, a CLT e tudo mais, todas as regras. Por mais que ainda acho que não sejam perfeitas, ainda acho que tem muita coisa, e ainda acho que não é só a justiça do trabalho, né? A justiça brasileira, no geral, ela é cara, lenta e gera muito pouco benefício pra quem precisa dela, né? Ainda é, pra mim, uma balança que impede a gente de cair na escravidão. E mesmo assim, a gente ainda cai em a gente tem um problema de trabalho análogo à escravo muito grande no Brasil, é um combate que precisa ser muito ativo. Né? O problema da questão de trabalho análogo à escravidão, né, no Brasil, é que o que se tornou o trabalho análogo, assim, é bem análogo mesmo, assim. Eu já vi questões de gente do agro que foi, por exemplo, processada, né, em justiça do trabalho supostamente por trabalho análogo à escravidão, porque não tinha um dos 1 bilhão de itens que precisa ser colocado para não dizer que o cara tá fazendo um trabalho análogo à escravidão. É que o termo parece muito pesado, né? E pode remeter à questão da escravidão, etc e tal. Mas o problema é deixar isso de maneira subjetiva, entendeu? É óbvio que tem trabalhos que são mais, vamos dizer, manuais, que são mais, principalmente no campo, que às vezes pode cair como um trabalho análogo à escravidão e não tem nada a ver com isso, entendeu? Então acho que é questão de ter os limites bem claros do que pode ser considerado isso. É óbvio, por exemplo, você acompanha bastante questão de São Paulo, teve operações de questão de escravidão lá com os bolivianos, etc, lá no centro, que obviamente aquilo era um trabalho realmente, não vou nem dizer análogo à escravidão, né? Era exato, né? Até mesmo com costureira brasileira é muito comum, né? Você ganha tão pouco, e é um pessoal que é tão carente. Sim. Eu só acho que tem que ter os limites bem claros do que pode ser considerado ou não. Porque assim, eu acho que essa discussão ela é foda, principalmente porque você pode tomar 2 pontos de vista, né? Que é o do empresário ou do brasileiro. Não, do brasileiro, do trabalhador. E, normalmente, um depende muito do outro, né? Se o empresário não tiver a mão de obra, ele não vai pra frente, e se o trabalhador não tiver o empresário, ele também não vai pra frente. Então, uma coisa que eu vejo muito nessas conversas de 6x1 é que é difícil encontrar um meio termo das conversas. Ou é muito, é 6x1, é nós por nós, foda-se. E aí você vai ter, por exemplo, um Zafari que tava rodando 10x1. 10x1 é esculacho, pô. 10x1. 10 dias por 1. É esculacho. Os caras fizeram um acordo com o sindicato e rodava 10x1. Um mercado com lucro bilionário. A gente tá falando de esculacho. Aí é pra acabar com a vida do candango, né? Você pega a farmácia hoje, o cara tem acúmulo de função, tem 4, 5, 6 função, farmácia tem lucro bilionário. Então você olha claramente hoje, uma vez eu fui conversar numa empresa têxtil, o cara tinha necessidade nenhuma de ser 6x1, e ele era 6x1 porque ele conseguia ter, trabalhando por mais tempo, pelo mesmo valor. Pra eles era melhor, porque eles conseguiam tirar um pouquinho mais ali na conta. Então você começa a olhar e fala assim, será que aqui tem necessidade? E acho que é uma conversa que ela é muito... é muito rígido, assim, a gente vai ter, por exemplo, totalmente a favor desse papo, que o cara que empreende aqui na esquina, o seu Zé,
Pô, 6x1, terminou com a escala 6x1, você quebra a perna dos caras. O cara vai ter que deixar de abrir um dia, vai ter que fazer não sei o que lá. Então acho que é uma conversa que eu não consigo achar um intermédio de papo. Eu não consigo achar um meio do caminho. Porque tá todo mundo, tipo assim, 6x1 mesmo. Vambora, tá ligado? Ou acabou e vamos ver no que dá. Mas acho que você mesmo disse que tá meio que acabando já, né? Então... De certa forma, sim. De certa forma... Mas é tudo, né? Até mesmo os empregos corporativos estão acabando. E acho que, pô, dentro de vocês mesmo deve ter tido uma racha da galera que segue o MBL também nesse papo de 6x1 também. Cara, eu acho que não, viu? Você acha mesmo? Galera, eu acho que não. Acho que a galera é a favor. É mesmo? Eu acho. Pode crer. Porque acho que é muita gente que vem do ideário, vamos dizer, liberal, que entende que a melhor forma de você melhorar as condições de trabalho é você dando liberdade para as pessoas e liberdade de empreender, de contratar, etc e tal. E entendem que esse é o melhor caminho mesmo, entendeu? E investimento para empreendedor também, que empreendedor hoje se fode muito. Exato. É impressionante. Exato. E ainda mais que essa discussão também foi contaminada, porque a PEC da Erika Hilton, que basicamente falava de virar 4x3, né? Então, isso contamina o debate de maneira negativa, né? Um negócio só populista mesmo. E pra terminar aqui, Renatão, última pergunta aqui do dia e depois liberado pra casa pra descansar. Eleições 2026 tá chegando. Quais são as suas expectativas pra essa eleição? Cara, minha expectativa individual é vencer a eleição para deputado estadual em São Paulo. E aí, como é que tá? Firme e forte. Tô bastante seguro disso. É a eleição que eu tô mais confiante. Por óbvio, né? Pelo tempo de estrada você vai criando uma casca. Então tô absolutamente confiante e tô muito confiante no desempenho do Renan. Eu acho que, assim, hoje que a gente já tá gravando, já tá claro agora pro Brasil inteiro, né? Saiu no Jornal Nacional já a pesquisa de que ele ultrapassou todos os governadores. Então acho que ele vai crescer muito. Acho que eu disse, esses caras vão desistir, ele vai crescer ainda mais e a gente pode ter um resultado que vai ser bastante inesperado para quem tá acompanhando de fora. Você acha que ele chega a ser chamado pros debates da TV? Tenho certeza disso. Certeza? Certeza absoluta. Porque, do meu ponto de vista, vão ter 4 candidatos. Então, não existe não chamarem ele, porque senão não é um debate, né? Vira um debate de segundo turno, com 2. Então, ele vai ser chamado. Tô bastante confiante disso. A gente já fez reuniões já com os veículos de imprensa, que chamam todos os partidos e tal, pra falar como vai ser as regras. Então, tô bastante confiante que ele estará e acho que aí é o momento que ele pode deslanchar de maneira que as pessoas não estão esperando. E governo do estado de São Paulo? Teremos um candidato. O que você acha na disputa Tarcísio, Haddad e o candidato do MBL, do Missão? Aí vai dar o candidato da Missão. Eu não sei se vai ser o Kim Kataguiri, mas vai ter um candidato da Missão. Haddad pra governador do estado de São Paulo é muito... pedir pra... gosta de apanhar, é mulher de malandro, pô, gosta de apanhar em São Paulo. Então, é que o PT também não tem outro quadro. Eles pegaram o mais forte é esse aí. Falar que o Haddad é o mais forte... O Haddad não ganha concurso de competição de mais carismático na frente do espelho, pô. Então. Tá, mas não ganha síndico de prédio, pô. É o cálculo que eles fizeram, era o tá maluco. mais popular aí que eles tinham. E agora uma coisa que é muito importante que a gente fala muito pouco. Congresso e Senado. Você acha da maioria de quê? Maioria? Cara, acho que depende, né? Acho que centrão, né? Você acha que continua sempre dá centrão, né? E no Senado e no Congresso? Cara, o Senado, os bolsonaristas estão focando a eleição deles para Senado, né? Então, como eu considero ele centrão também, então vai dar centrão. E aí, pô, aí o STF que se segura no próximo ano, hein? E o STF... Cara, eles vão procurar formas de se acochambrar e continuar lá. Eu não acredito que vai ter grandes mudanças. Boa. Só se o Renan Santos chegar à presidência da República. Aí, meu amigo, esse país vai ser virado de cabeça pra baixo e vai ser muito bom. Eu quero saber se o Renan Santos vai chegar nesse podcast, porque é impressionante. Já falei, vou chamar todo mundo falar mal do Renan, que é pra ele ter que reagir pra uma hora que vir aqui, pô. Que isso? Pô, já chamou o João Willis, meu? Pô, e nem falou de mal dele ainda, pô. Mas tem... Mas ele falou da gente. Falou. E tomou processo. Exatamente. De nada, contribuir pra causa de vocês aí. Eu chamo você pro churrasco aí. O churrascão do... Mas chamar o Renan pra vir pra cá, pô, já tá chato já. Mas eu quero ter o prazer de entrevistar um candidato a presidente. Conte com meu apoio lá. Encher o saco aí, inclusive outros candidatos à presidência aí, se quiserem vir aqui. Não sei, se eu vai ter que trocar ideia com o Flávio, vai ficar meio constrangido, pô. Desculpa, ele não consegue. Trocar essa ideia, não consegue. Foi ele que se cagou? Quem foi que se cagou? Foi o ele que ele teve aquele piripaque lá, né? Já conhece essa história? Do que é dele? Que ele se cagou no palco? Se cagou? Você nunca viu do Bolsonaro que se cagou no palco? Tem essa história top. O cara teve um piripaque, tirou, aí a mulher que tirou ele falou que o cara se cagou. O Flávio, foi no debate da prefeitura. Foda. É que eu disse que foi um desmaio, né? Você que tá dizendo que ele se cagou aí. Eu tô dizendo, não, supostamente. Supostamente. Não duvido, né? Assim, ele se cagou, né? Figurativamente. Figurativamente se cagou. Por que a gente roda pelos nossos advogados? O MBL também tem uns bons advogados. Renato, obrigado pelo seu tempo. Obrigado valeu por ter chamado. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde eles podem te encontrar? Renato Batista em todas as redes sociais. Batista com 2 T's. Ele tem um arroba dele certinho. A gente tá discutindo sobre a merda do Instagram. Que eu não Pô, cara, Edson HF. Você perdeu o Diogo Bravo, o Diogo de Braguinha. Última anedota, completamente idiota. O de Braguinha um dia virou pra mim e falou assim: eu gosto do Ed, porque ele é um cara motivacional, até no Instagram dele, né? E eu assim, por quê, mano? Não, porque o seu arroba é de sonhos.
Meu nome não é de sonhos, ele é de sonhos, tá aqui, ó. Edson HCS, Diogo. Esse é por um ano a galera ficou me chamando de Edson Sonhos nos comentários da porra do Diogo Braga. Mas enfim. Você parece um cara que, desculpe fazer essa comparação, porque o cara é um imbecil completo, não é o seu caso, mas você parece o João Bétega, cara. Obrigado, cara. É com esse elogio que a gente termina a nossa noite aqui. Tu fala que você parece já o bicho vai pegar aqui.